Oi, gente. Vida real, só que eu faço o meu estilo. Eu vou ficar assim, né? Vou. Beleza? Tá muito bonitinho. Baixar o perfume. Pera aí, gente. Não sei passar perfume direito. Passar vergonha aqui nessa cena. Não, mas... Ah, tá, mano. Pera. Desculpa aí pela pausa. Já passou. Tá mais, deixa eu ver. Tá bom. Pera aí, gente. Já vai me ajudar aqui. Vou ficar grande e já vou aprender. Agora sim, né? Nossa, aprendi. Já aprendi, né? Não é pra me zoar, não, porque eu já aprendi. Tá legal.